Olá, meus queridos amigos. Meu nome é Reginaldo Cardoso. Nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho a respeito da responsabilidade cristã em relação aos grupos mais vulneráveis. Mais especificamente, nós queremos abordar aqui a responsabilidade dos mais jovens em relação às pessoas mais idosas da nossa comunidade de fé. Não só da nossa comunidade de fé, mas de toda a sociedade de uma forma geral. Quando nós analisamos biblicamente, nós percebemos que existe uma preocupação de cuidado com os vulneráveis na sociedade. Nós vemos como exemplo disso quando é necessário que se cuide de órfãos e viúvas. Os órfãos, pelo fato de não terem ali os seus cuidadores, e as viúvas, muitas vezes, pelo fato de não ter quem as sustentasse diante da realidade daquela época. Então, de uma forma geral, nós estamos falando aqui de grupos vulneráveis. Quando a pessoa chega numa determinada idade, e embora haja uma diferença muito grande de uma situação para outra, né, as especificidades de cada caso, mas os mais idosos, de uma forma geral, eles acabam ficando mais vulneráveis sob diversos aspectos. E a ideia, então, é nós abordarmos essa questão a partir da perspectiva de Paul Ricoeur. Não só dele, mas também analisando o pensamento de outros autores, outros teólogos, outros filósofos, que vão falar um pouco a respeito dessa questão ética no cuidado com aquelas pessoas que mais necessitam. Sendo assim, para Paul Ricoeur, a ética não se resume simplesmente em um conjunto de normas, mas a ética cristã, ela nasce a partir dos relacionamentos que são criados. A relação é a base da convivência e dentro dessa convivência existem os preceitos éticos, ou seja, o amor ao próximo deve basear todo o nosso comportamento. Entenda que fazer aquilo que é correto não é uma questão apenas de dever, mas é algo que advém naturalmente da nossa relação com Deus e da nossa relação com o próximo. É aquilo que Paul Ricoeur ele vai chamar de uso poético do imperativo. Assim, eu não faço simplesmente porque é um mandamento, mas eu o faço a partir de uma compreensão mais abrangente da minha própria relação com Deus. Se Deus é um ser relacional, o propósito de Deus é restaurar toda a criação. Deus se revela na criação e o próprio ser humano, nós, o próximo, nós fazemos parte dessa criação. Então, a própria relação de Deus com a sua criação, a sua relação de amor, a sua relação daquele que não somente criou todas as coisas, mas que cuida de todas as coisas, se torna, por assim dizer, a base, então, do nosso próprio comportamento ético no que diz respeito do cuidado com aqueles que são mais vulneráveis. Assim, a base deste comportamento é o amor a Deus e o amor ao próximo. E eu o amo não porque é um mandamento. O próprio Jesus ele vai dizer, o mandamento eu vos dou. Vocês amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Mas não é só pelo fato de ser um mandamento. Na verdade, nós fazemos aquilo que é correto, nós fazemos aquilo que é certo, em função dessa relação, da compreensão da relação que eu tenho. O amor de Deus por toda a sua criação é a base do amor que nós devemos ter por todos aqueles que sofrem. Porque vai falar ainda, vai fazer uma relação desta questão com a chamada teologia da esperança. Desenvolvendo essa teologia da esperança, nós percebemos que, ou melhor, colocando de outra forma, que tipo de esperança nós podemos ter? Que tipo de esperança essa teologia propõe? É uma teologia que prevê ou que almeja uma regeneração, uma restauração completa da própria vontade humana. Ou seja, restaurar a liberdade que o homem tem de fazer o bem, ou restaurar a liberdade do homem para fazer o bem. E não dentro de um princípio utilitarista, porque é útil, ou porque ele vai gerar alguns resultados, mas porque, de fato, é aquilo que é correto de se fazer. Então, essa teologia que pretende então, a restauração de todas as coisas, a restauração da própria vontade humana, nos concede a liberdade. E liberdade para quê? Liberdade para cuidar, liberdade para amar. E muitas vezes, mesmo quando é difícil ou inconveniente, quando nós percebemos o próprio ensinamento do Senhor Jesus, vemos
que ele diz que nós devemos amar, inclusive, aquele que nos faz mal. Amar o nosso inimigo. Se nós devemos, então, amar, inclusive, o inimigo e demonstrar esse tipo de, não só sentimento, mas de atitude, mesmo para aqueles que nos fazem mal, quanto mais nós percebemos essa necessidade do amor sendo manifesto na vida daqueles que estão mais propensos a sofrimento nessa vida, né, de determinados grupos. Especificamente, aí, como nós estamos falando dos mais idosos, aqueles que necessitam do nosso amor, aqueles que necessitam, nesse momento, do nosso cuidado. E isso faz parte, dentro dessa visão do Riquet, de uma cultura de reino. O reino de Deus, ou a promessa do reino de Deus, a esperança de restauração de todas essas coisas, é um reino onde a graça, a reconciliação, a misericórdia e a regeneração, elas são não só possíveis, mas elas são ou devem ser uma realidade. Então, se nós vivemos essa cultura do reino, devemos pensar exatamente dessa forma, ou seja, praticar nas nossas vidas aquilo que o reino prevê, aquilo que faz parte da ética do reino. Que nós possamos, então, a partir daqui, olhar com mais cuidado, olhar com mais carinho para aqueles que são mais suscetíveis às vicissitudes aí da vida. O Riquet vai dizer que nós somos seres criados e pelo fato de sermos seres criados, nós somos finitos, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. E essa vulnerabilidade, como eu disse no início da nossa conversa, ela está relacionada às especificidades de cada situação. Sendo assim, sendo como criaturas vulneráveis, frágeis e dependentes, e todos nós o somos, o que vai diferenciar, o que vai ser distinguido aqui é o grau de necessidade, o grau de dependência que nós encontramos que cada pessoa encontra dependendo das suas condições. Sendo assim, nós somos carentes da providência divina. Sendo carentes da providência divina, podemos compreender como Deus nos aproxima do seu propósito de reconciliação. Deus não precisaria do homem para fazer absolutamente nada. Ele é todo poderoso, ele é o Criador de todas as coisas. Mas o mais lindo disso tudo é que Deus, mesmo não precisando fazer isso, ele escolhe utilizar-nos como instrumentos para a concepção desses propósitos. Então, essa providência, ela se dá a partir exatamente dessa relação, assim como a própria Trindade, ela se relaciona entre si de uma forma simbiótica, em que as três pessoas formam um único Deus, em uma mesma essência, assim como ocorre essa cooperação da pericorese, da Trindade, nós somos chamados também a viver dessa forma, em união, em comunhão, em cooperação. E a resposta dada a todas essas problemáticas que acabam surgindo, consequência da entrada do pecado na humanidade, é amar. Assim como Deus amou, então nós devemos amar. Aquelas pessoas, o mais idoso, ele não faz parte simplesmente do nosso passado, mas deve ser considerado dentro do nosso presente também. Então, ele faz parte do passado, sim, porque nós trazemos heranças em relação a essas pessoas. E neste momento de maior necessidade, é preciso que nós compreendamos que também precisamos dar essa devolutiva, devolver esse amor, devolver esse cuidado, devolver esse carinho que um dia nós recebemos. Alguém poderia dizer que não tenho o que devolver porque nunca lhe foi dado. Bom, para isso, a ética cristã ela tem uma resposta. E a resposta é exatamente esse amor, sem analisar as condições pelas quais eu ofereço esse amor. Lembra que eu acabei de falar que o amor de Deus, o amor que nós devemos ter uns pelos outros, por Deus e também pelas outras pessoas, pelo próximo, não parte de uma utilidade, não parte de primeiro algo que eu recebi, mas parte de uma compreensão de quem Deus é na minha vida, de como eu, como cristão, sou colocado na sociedade para fomentar o diálogo, para fomentar essa reconciliação e esse cuidado mútuo que nós devemos ter enquanto seres humanos. Assim, para Paul Ricoeur, a ética ou essas situações morais que são colocadas, ela se dá na convivência prática. A nossa convivência com o próximo nos leva a agir dessa forma. Nos leva a perceber
que a dignidade é algo inerente ao ser humano. Não é algo que está relacionado com a sua utilidade para a sociedade, mas é algo que faz parte da sua própria essência. E assim, as nossas ações elas devem exatamente afirmar isso. Lembre-se do que Jesus diz lá em João, capítulo 13, versículo 35. Nisto eles conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês demonstrarem o amor uns pelos outros. Então nós percebemos que a demonstração de amor não é simplesmente um mandamento ou algo que se reflete na vida do próximo, mas é algo que depõe a favor ou contra a própria cristandade ou o próprio cristianismo de nós mesmos. Meu cristianismo, então, nesse sentido, é medido a partir do amor que eu demonstro para o próximo. Veja uma relação que existe entre o pensamento de Paul Ricoeur com o pensamento de Levinas, por exemplo. Para Levinas, a responsabilidade ela não parte do eu, mas a responsabilidade parte do outro para o eu, né? Entre aspas aqui. Assim, a própria presença do outro me convoca a um relacionamento mais profundo. Essa pessoa que necessita e que se coloca diante de mim, a própria relação que eu tenho, assim, me convoca a fazer o bem, a buscar também essa reconciliação de todas as coisas a partir das nossas ações em amor e no cuidado. Os idosos, nós encontramos nos rostos dos idosos muitas vezes um pedido: olha, se aproxime, cuide de mim, eu estou aqui, eu preciso, eu necessito. E nós muitas vezes fechamos os olhos para essas questões. Assim, a minha liberdade nesse sentido encontra um limite no rosto do próximo, no rosto do outro, que exige então uma resposta a esse cuidado, a esse chamado, e exige uma resposta a esse pedido que muitas vezes ela não vem em palavras, mas vem ou advém da própria condição de vulnerabilidade do outro. Voltando ao pensamento de Paul Ricoeur, nós encontramos nesse pensamento então aquilo que ele chama de uma tensão existente entre o amor e a justiça. O amor, que sendo unilateral, nesse sentido, quando ele dá sem esperar nada em troca, e a justiça que reconhece direitos e deveres. Assim, cuidar dos idosos, a nossa responsabilidade, principalmente dos mais jovens, de cuidar dos idosos, exige ambos, exige amor e exige justiça. Exige justiça. Assim, o ato de amar, o ato de cuidar, é um ato também de praticar a justiça em relação ao próximo. Assim, o amor que se sacrifica e a justiça que reconhece o seu valor, que reconhece a sua dignidade. Assim, eu gostaria de encerrar essa breve reflexão dizendo que o ato de cuidar é uma disposição que nós temos a partir da liberdade que nós encontramos em Deus. Eu faço como resultado da minha liberdade. Eu escolho, eu vou cuidar. E gostaria de encerrar, então, lendo um texto bíblico que está lá em Tiago, no capítulo 1 e versículo 27, que ele vai dizer o seguinte: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Que esse seja o nosso propósito realmente, de olhar para o próximo com um olhar de cuidado, não porque simplesmente é um dever, não porque simplesmente é um mandamento, mas que nós reconheçamos a dignidade implícita ou explícita, muitas vezes, na vida do próximo, na sua necessidade, na sua vulnerabilidade, e que possamos fazer isso como um reflexo da própria relação que nós temos com o nosso Deus. Abraço a todos e até breve.